Vamos lá, a Edna está pronta? A primeira dama da notícia, Edna Maciel, com esse balanço. E agora, Edna, nós tivemos inclusive a informação na segunda-feira de um acidente que aconteceu em Riachão das Neves, na Bahia, que vitimou 4 piauienses. Os 4 piauienses de Curimatá, né? Que morreram carbonizados neste acidente. Imagine a comoção na cidade. Eu conversei com um amigo meu que mora próximo, ele disse que assim, é uma comoção total em Curimatá. Afinal de contas, 4 jovens perderam a vida nesse acidente. Mas vamos, Edna, boa tarde, seja bem-vinda, um prazer falar com você de novo. Vamos aos dados e às análises dessa estatística triste. Boa tarde, Douglas. Realmente uma estatística negativa, triste, 5 mortes nas rodovias do Piauí, o que comprova também, infelizmente, os dados em relação a quem causa o acidente, tanto morte como ferimento, é a imprudência do motorista, é o não cumprimento das leis de trânsito, que nós devemos começar a aprender lá na base, né, quando a gente começa a estudar. Bem, mas isso depende de implementação de políticas públicas, Douglas e audiência. Antes da gente falar disso, se a gente puder falar depois, ou você mesmo comentar, vamos então ver como foi esse balanço da Polícia Rodoviária Federal, que comprova esses dados que você deu, e infelizmente confirma essas mortes, na matéria que eu e o repórter Nilson Cigano, repórter cinematográfico, fomos registrar hoje. Por favor. Durante os 5 dias do feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 3.344 veículos e 3.667 pessoas. 2.798 motoristas se submeteram ao teste de alcoolemia. 2 pessoas foram detidas por embriaguez. 393 pessoas conduziram veículos sem a devida documentação. A Polícia Rodoviária Federal registrou 307 ultrapassagens indevidas. 23 pessoas foram detidas por diferentes crimes. O excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais indevidos ainda são as infrações mais registradas pela Polícia Rodoviária Federal durante esse período. 652 infrações registradas são de excesso de velocidade. E para se ter uma ideia, durante a operação, 5 pessoas morreram nas estradas que cortam o Piauí. Dessas infrações, as que mais ocorreram foram excesso de velocidade, conduzir o veículo sem o devido licenciamento, ultrapassagem indevida, conduzir sem CNH e conduzir motocicleta sem uso do capacete. Infelizmente, durante esse período, tivemos o registro de 5 óbitos. Também tivemos o registro de 8 veículos recuperados e 23 pessoas detidas pelos mais diversos crimes, como roubo e furto de veículos, alcoolemia, crimes de trânsito, mandados de prisão em aberto, dentre outros. Tá aí, Douglas, o que mostra, então, que a Polícia Rodoviária Federal fez esse trabalho durante 5 dias, nos pontos que a gente sabe, né, os pontos mais críticos, pontos estratégicos, tratou não só da questão do trânsito, mas como também dos crimes, de diversos crimes, como o inspetor citou, e os números são realmente alarmantes, né? São números que assustam, porque, além deles confirmarem todas as intercorrências, todas as infrações, melhor dizendo, eles também resultaram em 5 mortes. Então, para que a gente realmente, como a própria Polícia Rodoviária Federal falou com a gente, né, com a imprensa, para realmente se repensar as questões envolvendo o trânsito e para cada vez mais reforçar a questão da educação no trânsito. Douglas, com você. Pela participação, e eu estava dizendo aqui, da necessidade dos motoristas tomarem consciência. Porque, assim, o discurso é repetitivo e necessário. Necessário, porque pergunta às vezes, poxa, mas todas as vezes a Edna, o Douglas, o Francisco, o Tony... Bate na mesma tecla, né? Batem na mesma tecla, mas é porque parece que o relatório da Operação Semana Santa de 2025 é uma cópia do relatório de 2024, mudando pouquíssimas coisas. E, nesse caso, mudou para pior. Então,
Quando é que não se fala, Edna? Isso. É importante ressaltar essa participação. Você sai num feriado para descansar, rever amigos, rever a família, um feriado religioso para você refletir e não volta para casa. Você não volta para casa. Então tem que bater na tecla mesmo, né? Tem que bater na tecla mesmo, não só nós comunicadores, como as autoridades também, e cada um se conscientizar em relação a cumprir as leis de trânsito.